Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou explicar titulometria. Pela etimologia da palavra, medida do título. E título é um dos tipos de concentração, percentual em massa dissoluto na solução, é o título, título percentual, título em massa, título em volume. Mas na maioria dos exercícios de titulometria, vocês vão encontrar essa concentração em mol por litro. Às vezes aparece também em gramas por litro, às vezes em percentual, aí ele dá densidade, dá para você fazer conversão de unidades de concentração. Bom, o princípio básico de titulometria envolve um procedimento laboratorial que é a titulação, e depois uma estequiometria, tá bom? E na titulação, nós fazemos o seguinte, ó. Isso aqui é usado para determinar um certo volume de solução titulante. Volume da solução titulante que vai ser gasto para neutralizar um certo volume de uma outra solução que é chamada de solução problema, que é a solução que vai ser titulada. Então, nós vamos colocar a solução problema aqui no Erlenmeyer. E o volume é conhecido, ó, vou colocar um volume conhecido de solução, geralmente, quando ele pede para calcular a concentração, ele vai dar o volume. Então eu tenho aqui 10 ml de uma solução de HCl, cuja concentração é desconhecida. E é isso que eu quero determinar no final das contas, a concentração dessa solução, que é a solução problema, é a solução a ser titulada. Como é uma solução ácida, então eu vou reagir com uma outra solução básica. Solução de NaOH. É uma solução padrão de NaOH, cuja concentração é conhecida. 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. E aí, eu vou colocar essa solução padrão nesse cilindro de vidro graduado, que tem uma torneirinha aqui embaixo, um registro. Esse aparelhinho aqui é denominado de bureta. E aí, esse instrumento, denominado bureta. Então eu vou colocar a NaOH, solução de concentração conhecida, aqui na bureta. E aqui embaixo, então, a solução problema, solução de ácido clorídrico, cuja concentração é desconhecida. E aí eu vou deixar cair gota a gota essa solução de NaOH nessa aqui de HCl. Só que como que eu vou saber quando que eu devo parar, Quando que eu devo fechar esse registro? Bom, então, para eu determinar isso aí, para eu saber exatamente o momento que eu devo fechar o registro, nós vamos colocar aqui nessa solução, aqui no Erlen, na solução problema, nós vamos colocar algumas gotas de indicador ácido-base. E é muito usado na titulação ácido-base a fenolftaleína. Fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, que é incolor em meio ácido e é rósea. Às vezes você vê em exercício assim, trazendo como sendo vermelho, mas na verdade ela é rosa, uma solução rosa. Então, rósea. Então, e olha só, vou colocar a fenolftaleína, que é incolor, nessa solução ácida. Então, a fenolftaleína é incolor em meio ácido, então aqui está incolor. E essa solução de NaOH também é incolor. E aí eu deixo cair, gota a gota, essa solução nessa outra, na solução problema. Aí, depois de já descido um certo tanto, essa coluna de NaOH, aqui dentro desse cilindro, bom, vai chegar um momento em que está ficando rósea, mas está desaparecendo a cor. Isso aqui geralmente a gente faz em laboratório assim. Quem é destro manipula aqui o registro com a mão esquerda e com a mão direita fica constantemente agitando aqui o Erlenmeyer. Bom, e aí? Eu deixei cair já um certo volume, só que agora está ficando rósea onde cai, Ficando rosa, porque é base, fica rosa, mas eu agito, desaparece a cor, ficou incolor. Aí aí eu já diminuo a velocidade de caimento aqui dessa solução de NaOH. Vou controlando aqui no registro. E aí,
Deixei cair mais uma gota, ficou róseo. Aí eu agitei, voltou a ficar incolor. Deixei cair mais uma gota, ficou róseo de novo, mas eu agitei, ficou incolor de novo. Deixei cair mais uma gota, ficou róseo. E eu agitei e permaneceu róseo, claro, um róseo claro. Pô, esse aí é chamado ponto de viragem do indicador. Nesse momento eu tenho a neutralização do ácido totalmente pela base que desceu. Então aí imediatamente eu fecho o registro e não deixo cair mais nenhuma gota, tá? E aí eu vou fazer a leitura aqui. Ver quanto de base que foi gasto para neutralizar completamente o ácido que estava aqui no Erlen. Eu faço a leitura, né? E com isso, então, eu determinei o volume de base, ó, que foi gasto para neutralizar o ácido clorídrico presente nos 10 ml de solução. Então, vamos considerar que foram gastos, por exemplo, 30 ml de NaOH. Então, esse procedimento, a princípio, é para determinar o volume dessa solução que vai ser gasto para neutralizar completamente a substância que está aqui, né, que é a solução problema. Bom, determinei esse volume. Agora é a estequiometria. Tá? Então, a reação entre o ácido e a base, ó, NaOH com HCl. Então, NaOH mais HCl vai dar NaCl mais água. Minha sugestão é que você deixe já um certo espaço, aqui, ó, um certo distanciamento entre os reagentes, para que você faça o cálculo aqui embaixo, ó, tá? Então, ó, para a base, eu descobri isso aqui, ó. Eu descobri o volume dela. Volume de 30 ml. 30 ml. Então, 30 vezes 10 a menos 3. Ou 3 vezes 10 a menos 2 litro. E a molaridade da base é 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. E para o ácido eu tenho volume 10 ml. Volume 10 ml, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3, ou seja, 10 a menos 2 litros. E eu quero isso aqui, ó. Qual a molaridade da solução ácida? Como é um monoácido com uma monobase, né? Cada H reage com uma hidroxila e dá uma água. Então, na verdade, já está balanceada, a proporção é de 1 para 1. Ou você faz o balanceamento por tentativas, ou quando é reação de neutralização total entre ácido e base, é mais prático você fazer isso. Igualar H com OH. Um H reage com uma hidroxila e dá uma água. Quando você faz o balanceamento de H com OH e água, os demais automaticamente já ficam balanceados. Bom, e aí? Aí eu vou começar sempre em titulometria, ou quase sempre, pelo menos, calculando o número de mols daquela solução que eu tenho em molaridade e volume, ó. E eu vou fazer sem fórmula, tá? Então, ó, pela interpretação, 1 litro tem 0,1 mol. Em 1 litro tem 0,1 mol. E nesse volume de 3 vezes 10 a menos 2 litros, tem A. Daí eu vou achar que A é igual a 3 vezes 10 a menos 3 mol. Achei o número de mols de base que foi gasto para neutralizar completamente o ácido presente aqui nessa solução, que está no Erlenmeyer, né? Então, ó, pelo procedimento, eu descobri esse volume. Sabendo a molaridade e o volume, eu tenho condições de achar o número de mols. Achei a quantidade em mol de base presente nesse volume, sendo que a concentração é 0,1. Então, achei o número de mols. Agora é estequiometria, ó. 1 mol para 1 mol é estequiometria, mas dá para você fazer mentalmente aqui, porque sempre você vai estar calculando o número de mols, tá vendo? Então, quanto que reage? 1 mol com 1 mol. Então, ó, reagem 3 vezes 10 a menos 3 mol de base com 3 vezes 10 a menos 3 mol de ácido. Como é de 1 para 1,
Então, 3 vezes 10 a menos 3 reage com 3 vezes 10 a menos 3. Já sabe o número de mols aqui. Só que esse número de mols, tudo bem? Se houve a neutralização total, e na titulação é isso, é a neutralização total. Quando ele diz que uma solução foi titulada por outra, significa que houve a neutralização total. E aí, de base, eu já sei o tanto de mol que foi gasto, esse volume nessa molaridade, e traduzindo significa isso, esse número de mols. Se foi gasto isso aqui de base e a proporção de reação é de 1 para 1, é porque lá nos 10 ml tinha esse tanto também, né? 3 vezes 10 a menos 3. Ou seja, eu descobri através da estequiometria. 1 mol para 1 mol, 3 vezes 10 a menos 3, 3 vezes 10 a menos 3. Agora, tendo o número de mols, está presente em 10 ml, você quer saber quanto tem em 1 litro, você quer em mol por litro. Quando você faz por regra de 3, é bom você colocar unidade, fica mais rápido na hora de você, armar a regra de 3, saber já diretamente como é que você vai armar a regra de 3. Se você quer saber quantos mols tem em 1 litro, mol por litro, você sabe que em 10 ml tem esse tanto. E em 1000 ml, que é 1 litro, tem X. Então agora você continua aqui já embaixo do ácido. Em 10 a menos 2 litros, nesse volume tem 3 vezes 10 a menos 3 mol. E em 1 litro tem N. Fazendo esse cálculo, nós vamos achar que N é igual a 3 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,3 mol. 0,3 mol. Tem 0,3 mol. Agora você conclui pela interpretação. Tem 0,3 mol em 1 litro. Ou seja, é a própria concentração, né? Portanto, molaridade 0,3 mol por litro. Agora, tem uma formulinha adaptada para resolver isso. Pessoal, então, geralmente, a questão muitas vezes nem cita que foi através da titulação que foi determinado esse volume, tá bom? Ele já cita assim, para neutralizar o ácido presente em 10 ml da solução de HCl, foram gastos 30 ml de solução 0,1 mol por litro de NaOH. Calcule a concentração do ácido. Ou então ele cita que 10 ml de HCl requer, para neutralização completa, requer 30 ml, necessita, né? 30 ml de solução de NaOH 0,1 mol por litro. Tá vendo? Nem cita que é através desse procedimento, mas é através da titulação que se determina esse volume, que a questão geralmente já vai fornecer, tá bom? Situações mais básicas de titulometria é isso, ele dá a molaridade e volume de uma, e da outra ele dá o volume e pede a molaridade. Ou ele dá a molaridade e pede o volume. Mas nessas situações, sempre você começa assim. Se for fazer por esse procedimento, é isso aqui, calcula o número de mols para aquela solução que ele deu molaridade e volume. 1 litro tem 0,1 mol. E nesse volume que ele deu, tem A. Daí você achou o número de mols. Próximo passo. Sempre numa reação química, quando você quer calcular a quantidade, seja de reagentes ou produtos, é cálculo estequiométrico, que você vai estar fazendo mentalmente aqui. 1 mol reage com 1 mol. Então, 3 vezes 10 a menos 3 reage com 3 vezes 10 a menos 3. Né? Sabendo o número de mols que está presente em 10 ml, daí você acha em 1000 ml, que é 1 litro. Em 10 a menos 2 litros tem esse tanto. E em 1 litro vai ter 0,3 mol. Então, portanto, 0,3 mol por litro. Agora, se você quer usar a fórmula adaptada, porque essa fórmula é em função de um tipo de concentração que saiu da programação desde lá de 1993, mais ou menos, tá? Uns 27 anos saiu da programação de ensino médio, que era normalidade vezes volume igual a normalidade vezes volume, princípio da equivalência. E aí os autores de livros começaram, então, já que não se trabalhava mais com normalidade a nível do ensino médio, fizeram uma adaptação, tá, da fórmula, usando a molaridade que você estuda. Então, outra resolução é essa,
molaridade vezes volume igual a molaridade vezes volume. Isso aqui para base, isso aqui para o ácido. E aí, você tem, ó, molaridade e volume da base. Ó. Você tem a molaridade, 0,1 mol por litro. E o volume, 30 ml. Pode até deixar em ml. 30 ml. Igual a molaridade do ácido, é o que você quer, vezes o volume do ácido, que é 10 ml. 10 ml. Bom, daí você acha já diretamente molaridade do ácido igual a 0,3 mol por litro, né? Que vai dar, ó, 10 por 30, sobra 3, 3 vezes 0,1. Então, 0,3 mol por litro. E você fica muito tentado a fazer desse jeito, né? Só que tem que tomar um cuidado, que é a correção que você tem que fazer aqui. Isso aqui é uma fórmula adaptada da normalidade que você não estuda mais. Então, qual é a correção? A correção é essa, ó. Para a base, você tem aqui NaOH. Para o ácido é HCl. Quando é de 1 para 1, né? Beleza. É essa formulinha. Agora, e se não for de 1 para 1? Então, sempre você vai estar fazendo isso, ó. Olhar o número de hidroxilas da base, número de hidroxilas, você está colocando aqui, ó, multiplicando esse produto. E o número de hidrogênios ionizáveis do ácido, aqui, ó, multiplicando aqui. Então, numa situação, né, se você vai usar a fórmula, e dá para você usar a fórmula nessa situação mais simples, tá? Situação mais simples, que você tem molaridade e volume, e da outra você quer a molaridade, né, deu o volume que é a molaridade, ou ao contrário, quando ele dá molaridade, pede volume. Então, dá para você resolver assim. Então, situações mais complexas não dá. Quando ele dá molaridade e volume das duas, ou quando envolve grau de pureza, ou alíquota, ou diluição, pô, que são situações mais complexas, não dá para você fazer por essa fórmula adaptada. E aí você tem que fazer através desse procedimento, né? Mas aqui, ó, se você tem a situação, por exemplo, H2SO4 mais 2NaOH. Então, a correção, ó, toma cuidado. Proporção aqui vai ser de 1 para 2, completando a equação, né? E aí você vai fazer molaridade vezes volume, ó, para o ácido, molaridade vezes volume aqui para a base. Estou colocando na mesma ordem, na mesma sequência lá da equação. E aí, como que é a correção? A correção não é esse 1 e esse 2 que você vai colocar aqui, é invertido, ou seja, na verdade a correção é o número de hidrogênios ionizáveis do ácido, 2. E aqui é o número de hidroxilas da base, ó. Sempre assim. Se você mecanizar sempre dessa maneira, né, você vai conseguir fazer a correção corretamente, tá? Essa é uma situação de, por exemplo, H2SO4 com hidróxido de alumínio. Quando você vai fazer o balanceamento disso, vai ficar, ó, vai ficar 3 e 2, tá? 3 e 2, completando a equação. E aí, molaridade vezes volume, aqui para o ácido, ó, e molaridade vezes volume para a base. Então, a correção não é 3 aqui, 2 aqui, é invertido, ou seja, é o número de hidrogênios ionizáveis do ácido e aqui o número de hidroxilas da base. Sempre fazendo dessa maneira, a correção vai ficar corretamente, né, feita aí nessa fórmula adaptada, que é em função da normalidade, que você não estuda mais. Você nem sabe o que significa normalidade, não é verdade? Porque nem aparece mais nos livros de ensino médio faz muito tempo, tá bom? Então é isso, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.